Olá, você sabe a diferença entre um vendedor de alta performance para um vendedor de média performance? Bom, se você não sabe, deixe eu me apresentar. Meu nome é Renato Hirata, sou um consultor e professor na área de negociação estratégica. Muitos alunos me perguntam e confundem um pouco a negociação com a venda. Muitas vezes numa venda, principalmente uma venda de impacto, uma venda onde surge uma necessidade emergencial, não vai existir uma negociação. A negociação só vai existir no processo de vendas quando existir uma objeção, quando existir uma resistência, quando existir uma diferença de pensamentos. Um vendedor de alta performance, muitas vezes, ele não negocia. Um vendedor de média performance se preocupa muito com o tratamento da objeção, com o tratamento da resistência, com o fechamento da negociação. Um vendedor de alta performance se preocupa muito na exploração da mente do outro, do cliente. Então vou te dar uma dica legal agora aqui, que é um método profundésimo de vendas. Vou repetir de novo para você, um vendedor de alta performance, ele não vende nada. É o cliente que pede para que o vendedor faça a sua proposta. Por quê? Porque existe uma diferença muito grande entre um vendedor de alta para um vendedor de média performance. Um vendedor de média performance é aquele que fala muito, aquele que se apresenta muito, aquele que fica aguardando a objeção para fazer um fechamento. Um vendedor de alta performance se preocupa muito em entender o que está acontecendo com a mente do outro, do oponente ou do cliente. E o vendedor de alta performance tem dentro dele uma forma de trabalhar com a proposta. Então, antes que ele faça uma proposta, ele pergunta. A grande diferença entre um vendedor de alta para um vendedor de média, um vendedor de baixa performance, é que o vendedor de alta performance investe ou gasta quase que 80% do tempo dele investigando a mente do cliente. Um vendedor de baixa performance pergunta muito pouco, expõe muito e espera que haja a objeção. Então existe um método, que é um método fabuloso, um método que está em todos os livros desse psicólogo chamado Neil Heckman, chama-se Spin Selling. As letras são S, P, I, N, Selling. Então, um método que faz com que o outro consiga entender o que é uma necessidade explícita. Grande parte das vendas de atacado surge no meio de uma discussão uma necessidade que talvez não seja uma necessidade explícita. Qual a diferença de uma necessidade explícita para uma necessidade implícita? De acordo com o método, o vendedor de alta performance ele come pelas bordas, ou seja, ele vai para um frame, para um cenário, para uma situação pelo qual o cliente está inserido. É um segmento do negócio, é uma área pelo qual o cliente conhece muito bem. Então são perguntas muito pequenas, muito vazias ainda, um pouquinho superficiais, sobre o cenário pelo qual o cliente está alocado. É o contexto do negócio do cliente. Então são informações que com certeza o cliente vai dar, porque provavelmente são informações que estão já no mercado. A partir daí, existe uma ponte entre a pergunta da situação sobre a pergunta do problema, ou seja, entendido qual é a situação, o vendedor de alta performance começa a explorar um pouco mais que tipo de problemas o cliente pode ter dentro dessa situação. Isto é a necessidade implícita ainda. Ou seja, eu tenho uma preocupação, eu estou preocupado com o futuro, eu estou olhando ainda como é que minha empresa vai se comportar nesse mercado 2016, mas ainda não tem uma necessidade emergencial, uma necessidade explícita. Então nós chamamos isso de necessidade implícita. A partir daí, existe uma habilidade importante onde o vendedor de alta performance começa a se preocupar agora com o impacto. Então, entendido o problema, começa a surgir perguntas sobre impacto, riscos, grana, prejuízo. Quando essa pergunta é feita, o outro lado começa a perceber que aquela necessidade que era implícita começa a ser uma necessidade explícita. A partir do momento surge a última letra, que é a letra N da necessidade explícita. Quando o cliente se acorda para isso,
provavelmente existe agora um desnivelamento de forças, onde quem pede ajuda é o cliente. É a partir desse momento que o vendedor de alta performance só explica como ele pode ajudar. Essa é a diferença que faz um vendedor de alta performance vender muito mais e um vendedor de baixa e de média performance vender muito pouco. Então, ao conseguirmos perguntar, investigar, explorar um pouco mais a mente do cliente ou a mente do oponente, com certeza você terá muito mais informação para fazer uma proposta. A proposta que será irresistível. Por que é uma proposta irresistível? Porque quem está demandando a necessidade é o cliente e é você que agora tem a solução para propor para ele. Ok? Gostou dessa pequena dica? Faça comentários. Se quiser me mandar e-mail, se você quiser comentar este vídeo com seus amigos, compartilhe também. Ok? Obrigado. Tchau.